Bom dia, Nayara. Bom dia, bro. Daqui a pouquinho começamos, tá? Vou esperar só um pouquinho para entrar mais gente. Tá bom, bro. Bom dia. Bom dia, Thalita. Daqui a pouquinho começamos, tá? Só estou esperando entrar mais alunos. Tá ok.
Bom, gente, bom dia a todos. Vamos começar a aula. Quando se fala em políticas públicas e programas na área de saúde, e mais precisamente na área da nutrição, nós não podemos deixar de mencionar uma grande conquista, né, que o mundo teve, que foi a publicação da Declaração dos Direitos Humanos. Esta publicação, ela ocorreu em 1948 pela Organização das Nações Unidas. Então, quando se constrói políticas públicas na área de saúde ou em qualquer outra área, nós precisamos nos ater ao que se determina, né, essa Declaração dos Direitos Humanos. E essa declaração, ela foi consequência, né, de uma experiência vivida lá na Inglaterra, sobre a questão do common law, né, que nós chamamos de direito a partir de precedentes. Foi a experiência lá dos britânicos que fez com que surgisse no mundo todo a Constituição Federal, né? No caso, a nossa aqui, a Constituição atual é a Constituição de 1988. E na própria Constituição está garantido, né, todos esses direitos humanos que nós vamos hoje, na aula, compreender, né, a relação que existe, né, desses direitos humanos e, mais precisamente, no que determina a Constituição Federal de 1988. Então, a questão da alimentação, gente, é um direito do humano a partir do momento que existe vida, né? Então, nós estamos falando desde uma mulher grávida, né? Porque ali já existe uma vida, né? Aí depois, também, a partir do momento que essa criança nasce, o direito à alimentação e à saúde, né, é um direito constitucional e, mais especificamente, um direito adquirido na Declaração dos Direitos Humanos, publicado pela Organização das Nações Unidas em 1948. Né? E todos esses direitos, eles foram se construindo a partir dos princípios da constitucionalidade que foi vivido lá pela Inglaterra. Olha que interessante, pessoal. A Inglaterra, né, o Reino Unido, né, de uma forma geral, eles não têm constituição escrita, mas como eles viveram uma experiência muito forte de respeito e de diálogo entre o absolutismo monárquico e o parlamento, né? Ou seja, a monarquia não toma nenhuma decisão sozinha, o parlamento também não toma decisão sozinhos. Eles têm um diálogo entre eles em respeito a uma sociedade. E todos eles, né, tanto a monarquia, quanto o parlamento, quanto a sociedade majoritária, estão sob a ótica da lei. Então, todo mundo é submetido à lei, né, sem nenhum tipo de foro privilegiado, né, diferente aqui do Brasil, né, que determinadas categorias políticas, por exemplo, acabam perpassando pelo foro, né, privilegiado. Por isso que nós temos aí um país com muita corrupção, né, e uma dificuldade muito grande de fazer valer a lei, né, para determinadas minorias, né, privilegiadas. Mas vamos entender que a questão dos direitos humanos é o primeiro princípio que vocês precisam conhecer, né? Eu diria que cada um dos artigos da Declaração dos Direitos Humanos, para que vocês possam construir políticas públicas, né, ou construir um programa na área de saúde e nutrição.
tá? Então, é importantíssimo, né, uma aula como essa de hoje, tá? Então, vamos lá conhecer todos os mitos e verdades, né, sobre essa questão dos direitos humanos. E entender que tudo isso acaba surgindo a partir da Revolução Americana, da Revolução Francesa, da Segunda Guerra Mundial, né, onde muitos desses humanos perderam, né, os seus direitos, e a partir da perda desses direitos, grupos, né, preocupados com tudo isso, e eu diria que são grupos de profissionais mesmo, acabam, a partir de uma militância política, construindo políticas públicas e programas que mais tarde eles simplesmente são oficializados, né? Então não há uma invenção, né, desses direitos humanos, né? Não é uma instituição, os direitos humanos, nada disso, né? Os direitos humanos são itens que fazem valer o direito de simplesmente existir, né? Então, eles precisam ser garantidos, né, em quaisquer políticas públicas e programas que se construa no mundo globalizado hoje, tá? Então, vamos lá. Os direitos humanos, gente, eles não foram criados, né, por alguém e nem por ninguém. Eles simplesmente não foram inventados, né? Eles foram vividos, né, ao longo desses períodos que eu acabei de mencionar, principalmente o pós, né, Segunda Guerra Mundial, e onde as pessoas sofreram muito, né? Por conta das diferenças, das estratificações sociais, né? E também se distanciaram daqueles aspectos básicos, né, da vida humana que precisavam ser respeitados e garantidos. Então, eles foram simplesmente oficializados, né? Escritos e tornado público a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi redigida a fim de resguardar os direitos que já existiam desde que houve, né, qualquer indício de racionalidade nos seres humanos. E dessa forma, ela não criou ou inventou direitos em seus artigos, mas se limitou a escrever oficialmente aquilo que, de algum modo, já existia anteriormente, né, antes da sua redação. Então, no senso comum, né, na voz dos neófitos, dos leigos, fala-se que os direitos humanos eles foram criados, né, para defender as pessoas. Mas nós sabemos que isso é um mito, né? Nós já podemos identificar algo de errado nesse comentário, porque na verdade ele só foi organizado, né, a partir dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, esses direitos humanos eles passaram a ser universal. O que que significa? Quando a gente trabalhou lá a questão da globalização, que a gente falou do Pacto Global e de todos os organismos multilaterais, inclusive para nós, no caso da área de saúde, o mais importante desses organismos é a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, e a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, né? E esses organismos multilaterais, e além dos outros tantos, né, que compõem a estrutura executiva do mundo globalizado, determina que em toda e qualquer política pública ou programa, né, na área de desenvolvimento, na área de economia, na área ideológica, né, precisa ter a garantia desses direitos humanos. Então, quando nós falamos de direitos humanos, é uma declaração universal, nós estamos falando que todos os territórios do mundo estão submetidos, né, à aplicação
né, e ao pragmatismo, à prática desses direitos. E o direito à saúde, né, o direito à alimentação faz parte dessa declaração, né? E isso aplica-se a todo e qualquer tipo de pessoa, independente da estratificação social, independente de orientação sexual, de raça, independente da cultura, né? Todos têm esse direito e isso está garantido na Declaração dos Direitos Humanos, né? E legitimado pela Constituição Federal, no nosso caso, de 1988. E então, gente, esses direitos humanos, eles servem para proteger ou beneficiar alguém e também condenar, né? Porque se a pessoa não cumpre, né, com seus deveres, porventura ela acaba infringindo a lei. E se ela infringe a lei, ela precisa ter uma aplicação de penalidade, né? Então, gente, para com essa mania de dizer, né? As pessoas dizem que a Declaração dos Direitos Humanos só serve para proteger bandido, né? Isso não é correto, né? A Declaração dos Direitos Humanos serve para proteger humanos, tá? Que isso fique bem claro, né? Para todos. Existem outras esferas e outras políticas públicas, né, que tem a ver com a defesa, né, das pessoas, né, está no Código Penal, né, não é bem os direitos humanos, né? Então, os direitos humanos, eles são uma proteção a todos os humanos, independente daquilo que se faz ou não. Então, alegações com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos podem ser feitas para evitar ações que violem os direitos dos réus ou criminosos, como o cárcere, por exemplo, injustificado, a tortura ou o assassinato. Claro, isso sim. Mas não é legal, né? Não é correto afirmar que a Declaração dos Direitos Humanos acaba amparando aqueles que não cumprem a lei de uma forma geral. Muito pelo contrário, esses direitos é um direito que foi conquistado e legitimado a partir de 1948, assim que a Organização das Nações Unidas publicou, e todos os organismos multilaterais fazem com que esses direitos sejam garantidos nas políticas públicas e programas, principalmente na área da saúde e nutrição. Então, os direitos humanos não é uma pessoa, uma entidade, né? Muito pelo contrário. É uma declaração, né? E ela que dita determinados direitos, né? E esses direitos, eles representam diretamente as pessoas, né? De uma forma geral. Então, esses direitos, eles apoiam individualmente a pessoa humana, apoia as famílias, né? Apoia uma sociedade, né? De uma forma geral, né? Então, esses direitos, eles se estendem a todos. Então, vamos lá. Eu vou falar de novo aqui como surgiu, né, essa questão dos direitos humanos. Então, a primeira incursão que nós podemos fazer foi da Revolução Americana, né, em que surge aí a Carta Bill of Rights, que seria a Declaração dos Direitos dos Cidadãos lá dos Estados Unidos. E nessa carta assegurava certos direitos aos nascidos no país, né? Entre eles, garante o direito à vida, né? E para viver há que se ter saúde e alimentação, à liberdade, à igualdade e à propriedade. Assim, o governo não poderia atacar desses direitos de alguém sem o devido processo e julgamento dentro dos parâmetros da lei. Então, nós tivemos primeiro
essa questão da Revolução Americana, tá? Que faz com que surja essa declaração, mas por enquanto nos Estados Unidos. Depois nós tivemos, na mesma época, né, da emenda americana, dessa carta, né, nós tivemos também a Revolução Francesa, que aconteceu em 1789, e nesse momento da Revolução Francesa foi redigida a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Nessa declaração existia ali uma base, né, de cunho liberal, nos ideais iluministas, né, que pregavam essa questão da igualdade, a liberdade e a fraternidade. E nesse momento, quando a gente fala de igualdade, igualdade de direitos, inclusive de saúde e alimentação, a liberdade de ir e vir, né, e a fraternidade. Essa declaração ela tinha por objetivo assegurar que nenhum homem deveria ter mais poder ou direitos que o outro, né? Essa é a igualdade, né? O que representava o ideal de democracia republicana, né? Que à época, obviamente, ameaçava o antigo regime. O antigo regime, para quem não entende, é um absolutismo, né? No qual apenas uma pessoa concentrava poderes. Naquele momento, o poder era todo concentrado na monarquia, tá? Só depois, né, dos princípios constitucionais, e eu diria que foi com aquela experiência dos britânicos que eu falei no início da aula, é que esse poder ele começa a ser descentralizado, né? Então surge aí o princípio de república, né? Além de determinados países ainda manter, né, a monarquia. Mas esses dois polos, eles precisam se conversar, né, e fazer valer essa questão da igualdade, da liberdade, da fraternidade, e todos inseridos ao crivo da lei, né? Aqui no Brasil, a gente está falando de um regime estritamente republicano, né, democrático, né? Então, as políticas públicas, pessoal, elas precisam ter autonomia, né? Nós estamos falando de políticas que precisam ser construídas, né, para atender uma sociedade. Então, ela não pode privilegiar alguns, né? Toda política pública e todo programa requer aí uma autonomia, né, daqueles que a constroem, né? Então, a gente está dizendo de um cunho neoliberal, liberal, né, que tira, né, descentraliza isso do poder central, que é o governo, né, e isso passa a ficar sob a responsabilidade dos agentes sociais. Obviamente que os órgãos governamentais vão julgar, né, essa política pública, depois vai controlar o cumprimento dessa política pública, mas essas políticas públicas precisam partir dos agentes sociais. Quem são os agentes sociais? Os profissionais da área, né? Por isso a importância, né, de nós percebermos que somos os responsáveis futuramente, né, em construir essas políticas públicas e esses programas na área de saúde e nutrição. Então, num primeiro momento, né, tanto a declaração americana quanto a francesa não asseguravam direitos amplos a todos os membros da raça humana, né? Pois naquele período mulheres ainda não possuíam todos os seus direitos civis garantidos e ainda havia escravidão, né? Então, naquele momento, mulher não votava, mulher não tinha que ir para a escola, né? A gente ainda tinha um modelo econômico agrário, né, com escravidão. Então, a gente não tinha o exercício de cidadania, né, que é a garantia dos direitos civis, políticos e sociais. Somente em 1948, né, eu já falei, foi nesse ano que a Declaração dos Direitos Humanos, né, ela asseguraria, né, para que todas as pessoas, todos e todas, né, tivessem garantidos seus direitos básicos, né? E dentro desses direitos básicos, nós temos o direito à saúde, à nutrição,
né? E então a história desse documento acompanha, obviamente, a história do início da Organização das Nações Unidas, né? Que tem as suas atividades iniciadas em fevereiro de 1945. Olha que interessante, pessoal. Em 1945 surge a ONU, né? Em pleno período de ditadura militar aqui no Brasil, porque esse período era o período getulista, né? Nós vivíamos aqui o governo de Getúlio Vargas, né? Militarismo, regimes totalitaristas no mundo, né? E nazismo na Alemanha, fascismo na Itália, enfim. E então surge uma ONG, né? Porque uma organização, mas depois ela se torna um organismo multilateral, né, oficializado. Então, em 45 surge a ONU e em 48 é publicada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vocês não podem esquecer essas datas, tá? Isso é extremamente importante. Bom, né, o que seria naquele ano, né, quando eu falo que é o momento, né, da publicação, né, da Declaração dos Direitos Humanos, era realmente, a partir dessa declaração, evitar novas tragédias como as ocorridas durante a Segunda Guerra Mundial, né? Por exemplo, a chamada solução final, né, do governo nazista contra o povo judeu e os atos anteriores ao início oficial da guerra, né, que foi um período assim de aniquilação, né? Houve muitas prisões arbitrárias, exílios de judeus, aquela história que todos nós já conhecemos, né? Escravização das pessoas, genocídios de uma forma geral. Então, com o fim da Segunda Guerra, o cenário resultante continha milhões de mortos, milhões em situação de miséria e fome, né? E milhares de civis que tiveram algum direito violado por ataques, ações ou crimes de guerra. Então, gente, existia ali sim uma necessidade grande de garantia dos direitos humanos para que, a partir dessa declaração, começasse a se construir as políticas públicas de saúde e nutrição e demais políticas públicas e programas. Antes disso, nós não tínhamos praticamente nada construído de política pública por parte de uma sociedade, dos agentes sociais. A gente tinha o que era determinado por esses governos, né, por esses regimes totalitaristas, ditadores, né, para vocês entenderem. Então, para elaborar as estratégias que evitassem novas tragédias, representantes de 50 países reuniram-se para elaborar um organismo mundial, né, que visava garantir a paz e o respeito entre as pessoas, entre os povos do mundo inteiro. Então, a primeira ação elaborada foi a formação de uma comissão de direitos humanos da ONU. Então, olha como é importante estudarmos a questão dos direitos humanos, porque foi a primeira ação da Organização das Nações Unidas, né, e foi a partir daí que começou a surgir, inclusive, outros organismos multilaterais, né, inclusive a Organização Mundial da Saúde, né, que ficaria responsável pela redação de um documento prescritivo para listar todos os direitos fundamentais dos seres humanos. Então, a Declaração dos Direitos Humanos, ela foi concluída em 18 de junho de 1948 e foi aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 10 de dezembro, né? E de lá para cá, nós temos aí a liberdade de construir políticas públicas e programas que garantam o acesso à saúde e à alimentação para todos aqui no Brasil e no mundo. Hoje, pessoal, nós temos 193 países signatários da ONU, né, que estão, que obedecem, né, às determinações da ONU e que também colaboram economicamente para que ela exista, né? Então, isso significa que, entre outras coisas, eles devem garantir em seus territórios o respeito aos direitos básicos dos cidadãos. Então, é uma edilidade, né? É uma instituição
que tem essa finalidade, né, de garantir esses direitos. Então, não há uma maneira expressa e objetiva da organização fiscalizar e regular o cumprimento dos direitos humanos. Por quê? Porque nós temos outras legislações, né, na maioria dos países ocidentais democráticos, bem como seus sistemas judiciários, que recorrem aos artigos expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos para formularem seus textos legais e aplicarem as decisões e medidas jurídicas. Então, o que significa isso? Que nenhuma política pública, nenhuma defesa, nenhuma acusação do nosso sistema jurídico pode negligenciar a Declaração dos Direitos Humanos. Porque, uma vez negligenciando essa Declaração dos Direitos Humanos, nós estaríamos negligenciando a própria Constituição do nosso país, né? Então, qualquer ato que coloque em risco a vida das pessoas, né, qualquer ato que tire o direito à saúde e à alimentação, à liberdade e à fraternidade, né, que fuja desses princípios altamente democráticos, seria um ato inconstitucional, né? Então, hoje, né, vivendo esse momento de pandemia, onde as pessoas estão empobrecendo, nós corremos o risco aí de aumentar a questão da fome, da miséria e o acesso à saúde. Então, nós estamos num momento em que todos precisam refletir bastante, né? Quando tudo isso passar, obviamente que a gente precisa pensar em programas e políticas públicas de saúde que deem conta de um país em recessão, né? Porque nós vamos entrar numa recessão muito difícil, né? Já estamos, né, numa situação muito difícil, e somente políticas públicas e programas inteligentes farão com que a gente supere toda essa crise. Então, além de ter redigido esse documento, que é a Declaração dos Direitos Humanos, né, a ONU ela tem a tarefa de garantir a aplicação desses direitos. Então, ela pode interferir, né, nesses direitos. Mas ela não pode atuar, gente, como fiscal ou como central reguladora, ordenando ações dentro dos países e dos governos, né? O que a ONU pode fazer é, no máximo, recomendar para que os países signatários, e o Brasil é um signatário, sigam, né, os preceitos estabelecidos no documento. Então, nós precisamos de governantes, de uma sociedade atuante, né, de profissionais da área de saúde, atuantes no sentido de desenvolver políticas públicas e programas que atendam, né, essas recomendações da Declaração dos Direitos Humanos, né? Então, além de recomendações, são comuns ações estratégicas envolvendo os países para pressionar governos para que respeitem os direitos humanos dentro de seus territórios, né, como embargos econômicos, cortes de relações comerciais, restrições em zonas de livre comércio e restrições ou cortes, né, de relações exteriores. Então, pessoal, nós chegamos aqui no momento extremamente importante, né? Aqui no Brasil, se esse nosso presidente, os nossos políticos, irem na contramão do que determina a Organização Mundial de Saúde, a Organização das Nações Unidas, obviamente que nós vamos começar a sofrer retaliações, né? E porque isso politicamente gera uma crise muito grande, né? Então nós estamos num momento extremamente difícil, de uma crise política muito difícil, e já começamos a sofrer algumas sanções, porque nós temos aí governantes que não estão atendendo, num momento, por exemplo, desses de pandemia, as determinações desses organismos multilaterais, né, que têm a finalidade de buscar a garantia dos direitos humanos. Então, vamos entender como que são esses direitos humanos aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, há muito, né, que se discutir a respeito de direitos humanos. Em primeiro lugar, existem inúmeros desrespeitos,
a tal categoria de direitos em nosso território. E não é por parte da população, não, é por parte do nosso governo, né? De agentes de Estado e, inclusive, de empresas, né? Então, isso é muito problemático aqui no Brasil. Em segundo lugar, há uma relutância, né, do senso comum em aceitar essa categoria de direito, né? Percebendo, inclusive, que quem critica tais direitos também está assegurado por eles, né? Então, mesmo quem fale mal, né, dos direitos humanos, tem direito a eles, né? E não percebe isso, isso é muito grave. E, em terceiro lugar, nós podemos perceber que personalidades que dedicaram as suas vidas, né, a lutar por tais direitos recebem ou receberam ou tiveram até suas vidas é, retiradas, né, por conta de defender. Então, essas pessoas elas foram ameaçadas, mortas ou até mesmo silenciadas, porque isso muda, né, a condição de vida, né, das pessoas e tira, obviamente, que alguns privilégios, pensando no mundo capitalista, para esses governos. Então, ao longo do tempo, nós percebemos que as constituições elas foram gradativamente adequando-se, né, sendo aperfeiçoadas quanto à garantia dos direitos humanos, né, desses cidadãos brasileiros. Então, nós tivemos aqui algumas delas, vamos entender que a atual é a de 1988, mas nós tivemos constituições anteriores, né? No caso, os saltos qualitativos representados pela Constituição Federal de 34, né, que garantiu avanços para a classe trabalhadora e estabeleceu o sufrágio feminino, né, isso foi um avanço, e pela Constituição Federal de 88, que está totalmente alinhada, essa sim, né, que é a atual, está totalmente alinhada com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Apesar, gente, desses avanços que nós tivemos de 1934 até o presente momento, nós tivemos períodos extremamente sombrios, né? Que foi o pior deles foi o período da ditadura militar, né? Que ocorreu de 64 até reflexo, né? Da ditadura até 1985, né? Em seus anos mais pesados, que foi nessa parte de 1940, lá no pleno período de ditadura militar, Segunda Guerra Mundial, centenas de pessoas foram presas arbitrariamente, exiladas, torturadas e até mortas por causas das suas orientações políticas ou pela afronta ao governo ditatorial. Então, nós tivemos, nesse período, né, na década de 60, de 45, né, o pós-Segunda Guerra, até a década de 80, muita gente presa, muita gente morta, exilada, né, no período da ditadura. Nós também esbarramos em alguns problemas em relação à garantia dos direitos humanos em território brasileiro hoje, nesse momento, né? E os principais fatores que evidenciam essas falhas são as altas taxas de homicídio, e em especial de jovens, moradores de periferias e negros, o abuso policial e as execuções cometidas por polícia ou milícias, o falho sistema prisional aqui do Brasil, que se encontra em crise, as ameaças aos defensores dos direitos humanos. Nós ainda temos aqui no Brasil a miséria, né, e a alta desigualdade social, né? Nós temos a violência contra a mulher, o trabalho em situações análogas à escravidão. Nós estamos aí, gente, falando de fome, do acesso à alimentação, de programas sólidos que garantam esse direito à alimentação, à nutrição, à qualidade de vida, à saúde das pessoas, né? Nós temos um problema ainda muito sério aqui no Brasil e que precisa ser olhado, observado por profissionais de saúde para se construir políticas públicas e programas na área de saúde e nutrição, principalmente, que ainda é uma grande necessidade no nosso país. Então, agora a gente vai ver alguns artigos dessa declaração
para vocês nunca se esquecerem deles e sempre que forem construir um projeto de política pública, observar esses artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Porque é assim, pessoal, nós estamos fazendo um exercício, né? Vocês estão construindo ali uma política pública, né? Para entregar lá no segundo bimestre. Porém, quando vocês se formarem e vocês forem trabalhar numa prefeitura, ou mesmo no âmbito privado, vocês vão ser os responsáveis por construir programas e políticas públicas. Então, no momento que vocês forem construir esses programas na área de saúde e nutrição, ou atuarem, né, na área técnica, por exemplo, dentro de uma empresa, de uma organização, vocês precisam se atentar a essa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá? Então, é importante conhecer. Então, vamos começar entendendo o seguinte, que esse documento oficial da ONU, né, que é chamado Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele possui 30 artigos antecedidos por um preâmbulo, tá? Então, vocês precisam conhecer os 30, tá? E o preâmbulo, ele traz as justificativas, né, para a redação desse documento. Então, vocês vão perceber que nessa justificativa, o que é a justificativa? É a importância, né, desse documento, né, dessa declaração. E nessa importância, nessa justificativa, o que mais justifica a declaração é a questão da saúde e da nutrição, tá? Vocês precisam ler, né, na íntegra todos esses artigos. Eu trouxe aqui para vocês, na aula, alguns deles, tá? Então, nesta aula, nós vamos fazer uma leitura, né, desses artigos. Né? Eu peguei os mais importantes, né, para a gente. Eu pulei só alguns. Então, nesta aula, nós vamos fazer uma leitura e uma pequena decodificação. A aula que vem, tá? Eu conto com a presença de todos. Para a gente, eu vou mandar esse material para vocês, vocês vão ler, né, ou de repente assistir essa aula novamente, lá no ambiente virtual de vocês, né, para a gente discutir, né, cada uma desses artigos. E a inferência que eles têm na área de saúde e nutrição. Tá? Então, vamos lá. O artigo 1º trata da liberdade e da igualdade, que devem estender a todos os seres humanos. Né? Então, esse é o princípio maior, né? Liberdade da igualdade. Quando a gente fala de igualdade, nós estamos falando de igualdade de direitos. Então, todos têm o mesmo direito, né, no que se refere à saúde, por exemplo, e à nutrição. E aí a gente questiona, será, né, que todos têm essa igualdade de direito? Então, a gente não precisa nem responder isso agora, porque nós vamos discutir bem isso na próxima aula. E é claro que tudo aquilo que a gente percebe que está violado e que não há essa garantia, nós precisamos desenvolver programas para fazer valer isso, né? E a justificativa de desenvolver uma política pública é quando há um problema, né? Então, se no Brasil a gente tem um problema, que essa igualdade que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, está na Constituição, não é respeitada, obviamente nós precisamos desdobrar um programa, né, de política pública. Artigo 2º. Todas as pessoas podem requerer para si os direitos apresentados no documento, sem nenhuma discriminação de qualquer origem pode ser feita. Então, né, como é que a gente faz, né, a reivindicação? Será que é gritando, brigando? Claro que não, né, gente? A única possibilidade de requerer esses direitos é a partir de programas e política pública. Né? O artigo 3º. São apresentados os direitos mais fundamentais: a vida, a liberdade e a segurança pessoal. Né? Sem saúde, sem nutrição, não há vida. Né? Então,
Olha como é importante as políticas públicas voltadas à área da alimentação, por exemplo. Artigo 4º. Diz que ninguém pode ser mantido em regimes de escravidão ou servidão. Artigo 5º. Diz que ninguém pode ser submetido à tortura, à crueldade ou qualquer tipo de tratamento degradante. Quando a gente percebe, gente, num país, né, pessoas passando fome, isso é um tratamento, né, dos reacionários de poder degradante às pessoas que estão em condição de fome, de miséria, né? Então, isso é muito grave. E o Brasil ainda vive isso, infelizmente. No artigo 6º, a personalidade jurídica, ou seja, né, o reconhecimento legal de todos como cidadãos, deve ser reconhecido em todo e qualquer lugar. Artigo 7º. A lei deve ser igual para todos, deve proteger a todos, e o documento da declaração também vale para todos, não importando as diferenças. O artigo 8º. Toda pessoa pode recorrer ao sistema de justiça contra as violações da lei que as atingirem. Será que alguém que está na situação de miséria, de fome, pode recorrer ao sistema de justiça? Claro que sim, né? Agora vamos discutir de que maneira, né, as pessoas podem fazer isso. Artigo 9º. Proíbe as prisões, detenções ou exílios arbitrários, ou seja, que não foram resultados de um processo legal, que comprove o ato como determinação de uma sentença judicial ou de algum tipo de medida judicial válida. Aqui não é muito para nós, mas é importante que a gente saiba. Artigo 10º. Todo mundo tem direito a um julgamento oficial, público, imparcial e justo. Artigo 11. Com 2 incisos, o artigo afirma que alguém que é acusado de um delito é inocente até que se prove o contrário, e que não se pode condenar alguém por uma ação que, no momento em que foi cometida, não era crime em âmbito nacional ou internacional, né? Isso é fato. Artigo 12º. A lei deve proteger para que ninguém sofra intromissões no âmbito privado de suas vidas. Artigo 13º. Tratando de fronteiras e territórios, os 2 incisos desse artigo falam que todo mundo tem o direito de residir onde quiser dentro de um estado, em que todos podem abandonar ou retornar ao seu estado de origem quando quiserem. É o direito de ir e vir, né? O artigo 14º. Os 2 incisos desse artigo garantem o direito à busca de asilo em outros países por perseguição, né? Salvo em caso de processo legal legítimo. Artigo 15º. Gente, quando se busca asilo em outro país, que é o caso dos refugiados aqui no Brasil, a partir do momento que ele entra no nosso país, ele também não pode entrar aqui para passar fome, passar miséria. Ele entrou, ele tem asilo, ele passa a ter todos os direitos da vida humana, tá? A gente precisa pensar muito nisso, né? E o artigo 15º. Os 2 incisos desse direito dizem que a nacionalidade é um direito de todos e que ninguém pode ser privado dele. Artigo 16º. Os 3 incisos desse artigo dizem que, a partir da idade em que o casamento é permitido, todos têm o direito de se casar, independente de qualquer diferença existente entre eles, desde que haja consentimento de ambas as partes, e que o Estado deve garantir a proteção à família, entendendo que essa é o elemento fundamental da sociedade. Artigo 17º. Diz que toda pessoa tem direito à propriedade, inclusive a propriedade de alimento e saúde, remédio, e que ninguém pode ser arbitrariamente privado dela. Artigo 18º. Trata de liberdade religiosa, garantindo o direito a todos de escolherem e mudarem seus credos religiosos, né? A gente está falando aí do Estado laico, bem como manifestá-los em âmbito público e privado. O 19º. Oi, Marina. Oi? Aqui não aparece ninguém para mim, para eu admitir. Fala para ela desligar, acessar o link de novo, porque aqui não está aparecendo, não.
No momento que aparece para mim aqui, eu vou admitindo. Fala para ela voltar o link para ver se dá certo. Tá. Nada, Marina. Então, agora, gente, eu pulei aqui para o artigo 26º, tá? Tratando da educação. Esse artigo diz que todas as pessoas têm o direito ao ensino elementar universal gratuito. Olha que coisa. Diz também que o ensino superior deve estar aberto a todos em igualdade e que a educação deve promover o respeito aos direitos humanos e que cabe aos pais a escolha do tipo de educação que seus filhos vão receber. No 27º, todos têm o direito de participar e usufruir da cultura, das artes e da ciência produzida em sua comunidade. O 28º, todos, sem distinção, têm direito à ordem e à garantia dos direitos estabelecidos na Declaração. O 29º, todos têm deveres para com as comunidades. Todos têm deveres, prestar atenção, né? Então, quando a gente constrói política pública, nós estamos atendendo ao artigo 29º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, cumprindo com o nosso papel de profissional, construindo programas e políticas públicas, né? Então, quando a gente segue o cumprimento dos deveres, nós também vamos ter todos os nossos direitos garantidos. E para finalizar, né, o artigo 30º da Declaração Universal, né, os direitos e garantias apresentados na Declaração não podem ser utilizados para destruir ou atacar qualquer direito fundamental. Tá? Então, gente, na próxima aula, nós vamos ter que discutir bem, né, esses artigos, né, e o que representa cada um desses artigos na hora de construir um programa de política pública e nutrição. Então, pessoal, eu vou deixar aqui aberta agora para discussão a aula. Seria interessante que vocês falassem um pouquinho, né, se entenderam bem a importância que tudo isso tem na hora de construir políticas públicas, o quanto isso é importante na atuação profissional de cada um de vocês, né, durante a formação de vocês e após a formação de vocês, o quanto isso é importante no atendimento, né, das pessoas e na própria na construção do conhecimento de um profissional na área de saúde e nutrição. Hoje a gente não pode incorrer, né, em negligenciar qualquer um desses artigos, porque a gente pode correr o risco aí de cometer atos ilegais na profissão, né? Temos que tomar muito cuidado. Então, eu fiz aqui ainda um resumo, né? Esse resuminho ele foi organizado por Francisco Porfírio, né? Que é um profissional, né? Da área dos direitos humanos. Então, vamos lá para esse resuminho. Os direitos humanos, eles são uma categoria de direitos básicos e inalienáveis, né? Então, o que significa? Que nós somos os proprietários, realmente, desses direitos. E somos também cumpridores, né? E construtores de políticas públicas e programas que respeite, né, essa questão dos direitos humanos, né? E uma outra questão, nós precisamos, a partir da construção de políticas públicas e programas na área de saúde e nutrição, garantir os direitos básicos a todos os membros da espécie humana, todos, né? Então, a gente não pode fazer política pública só para criança, só para o adolescente, né? Nós precisamos construir políticas públicas que garantam direitos básicos desde o momento da gravidez, né, até a serenidade ou velhice, né?
Seus primeiros reconhecimentos ocorrem na Revolução Americana e na Revolução Francesa, tá? Foi graças a tudo isso que a gente consegue perceber que haveria a necessidade de se reconhecer direitos humanos. Esses direitos humanos eles foram oficializados, obviamente, no século XX, por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos, publicado pela ONU em 1948, né? E esses direitos eles possuem como objetivo garantir os direitos fundamentais, como a vida, a liberdade, a saúde e a segurança das pessoas, tá? Bem como o direito à defesa e ao justo julgamento a quem seja acusado de um crime, tá? Então, que fique aqui a importância desse último item. Possui como objetivo garantir direitos fundamentais como a vida, a liberdade, a saúde, tá? E a segurança das pessoas. Então, não há possibilidade de se construir programas e políticas públicas na área de saúde e nutrição sem conhecer profundamente a Declaração dos Direitos Humanos. Por isso, na próxima aula, nós vamos discutir pesadamente, né, cada um desses artigos e como eles se desdobram, né, nas políticas públicas, o quanto esses artigos contribuíram, né, para que a gente consiga olhar as políticas públicas de saúde hoje existentes e perceber a inferência desses artigos na construção dessas políticas. Quando a gente observa o documento oficial do SUS, por exemplo, nós conseguimos perceber que cada um desses itens estão lá, direta ou indiretamente inseridos, tá? Quando a gente percebe qualquer programa hoje construído na área de saúde e nutrição, a gente percebe cada um desses artigos ali, né, perpassando pela construção dessas políticas. Então, nós precisamos conhecer, tá, pessoal, profundamente cada uma delas. Alguém tem algum comentário? Fiquem à vontade, tá, gente, para falar, se teve dúvida. Se acharam o assunto interessante, pode falar. Silêncio, gente. Eu achei interessante. Como tá ali? Pode falar. Porque quando se fala em direitos humanos, é muito isso que o senhor falou, que a gente não pode ter essa visão do é só para defender bandido, eu particularmente não conhecia a fundo, então eu também fazia parte desse grupo que pensava assim. Eu sei. E quando a gente não estuda, Thalita, né, quando a gente não tem o real conhecimento, a gente acaba falando besteira, né? Eu falo que a ausência do conhecimento nos colocam à margem, né, e nos deixam neófitos, né, ignóbeis, ignorantes a determinadas situações. Então, o que a gente nota aqui no Brasil é que tem muita gente, por exemplo, preocupadas com a fome, com as desigualdades sociais, e que tentam militar politicamente construindo alguma política. Só que a gente percebe que existe um grupo de pessoas altamente despreparadas, né, para construir isso. Então, o que acontece, pessoal? Os únicos que estão realmente em condições de construir política pública à luz da legislação, à luz daquilo que determina a organização, a ordem, são os profissionais da área, né? Então, eu falo que a gente pode contar, sim, né, com as inquietações de uma sociedade, nós não podemos deixar de ouvir as reais necessidades da comunidade, né? Como eu já falei em aulas anteriores, a gente precisa perguntar para as pessoas quais de fato são as necessidades delas, né? A gente não pode sair julgando o que aquela determinada comunidade precisa, né? Porque cada um de nós temos um contexto
social, uma estratificação social. Então, aquilo que é necessidade para nós pode não ser para o outro, né? Então, é importante a gente questionar, né? Inclusive fazer uma pesquisa, né, de verificação, de coleta de dados das reais necessidades daquela população. E a partir dessa coleta de dados, de repente pode ser até pela história de vida, né, daquela comunidade, a gente conseguir desenvolver programas de saúde e nutrição que atendam àquela necessidade. Mas esse desenvolvimento, ele requer conhecimento da lei, né? Porque senão essa política ela não é legítima e ela não atende, e ela não é subvencionada, né? Ela não tem fomento de verba, por exemplo, se ela não atender cada uma dessas questões legais. Então, eu diria que quando a gente atende esses artigos, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós temos aí 80% de possibilidade de aprovação, né, dessa construção de política pública. Eu já trabalhei em determinadas áreas do serviço público, por exemplo, analisando políticas públicas na área de saúde e nutrição. E muitas vezes a negativa, né, de levar esses programas para acontecer de verdade foi porque quem construiu não construiu atendendo todos esses requisitos legais, né? E aí fica complicado. Então, o Brasil, ele sofre muito, né, com a construção de políticas públicas, porque muitas vezes o que chega, né, para os órgãos superiores não atende todos os requisitos legais. Então, a gente sofre por não construir corretamente esses programas, né? Então, a gente não pode abrir mão, né, dessa Declaração dos Direitos Humanos, nós não podemos abrir mão da Constituição de 88, nós não podemos, por exemplo, abrir mão, quando a gente fala de política pública para criança, adolescente, da Lei 8.069 de 90, que é o ECA. Nós não podemos deixar de ler e mergulhar nas políticas públicas já aprovadas, né? Porque nós estamos falando de precedentes que precisam ser observados. Nós precisamos de comparativos, né, entre os territórios, entre um país e outro, porque nós estamos falando de um mundo globalizado. Nós precisamos olhar tudo que determina a Organização Mundial de Saúde, tudo que determina a Organização das Nações Unidas e os demais organismos multilaterais. Então, óbvio que construir política pública não é uma coisa fácil, e é por isso que tem que fazer uma faculdade, sim, tem que se aperfeiçoar, né? Seria legal para vocês até fazer uma pós-graduação lá na frente em gestão pública de saúde, né? Para aprenderem a construir projetos na área de saúde. Isso é muito promissor para cada um de vocês. Então, eu diria que é uma área muito próspera, né, para quem terminar, por exemplo, nutrição e, de repente, trabalhar na área de gestão de projetos. Vocês não precisam especificamente ser um nutricionista diretamente, entendeu? Né? Claro que também, né, pode trabalhar na área de empresa, na área industrial, na área e também na área de saúde, ali atendendo na ponta, né, de frente. Mas vocês podem trabalhar em diferente contexto, inclusive na gestão das políticas públicas da área, né, que eu acho um trabalho muito interessante, que há uma necessidade muito grande de uma propriedade intelectiva, né, uma massa inteligente que faça tudo isso. Né? Então, a gente não poderia, né, na nossa disciplina, deixar de conhecer esse conteúdo. Mais alguém, gente, tem alguma coisa para falar? Está todo mundo satisfeito? Tá sim, professor. Bem esclarecedora a aula. Obrigada. Imagina, eu que agradeço, Marina. Então, gente, Thalita. Oi, Thalita. Uma dúvida só. Semana que vem, então, nós vamos pegar esse tema e Isso, e nós vamos discutir cada um desses artigos, isso. Tá. Cada um desses artigos, eu vou trazer de volta eles aqui na aula,
né? Se Uhum. possível, vocês dão uma olhadinha em cada um deles, vendo a relação que cada um deles tem com a área de saúde e nutrição. Tá. Se Ok. quiserem fazer uma anotaçãozinha do lado aí, para a gente poder discutir isso na aula. Porque a aula que vem vocês vão ter que falar, tá, gente? Então, se Tá. cada um de vocês, não precisa pegar todos os artigos, né, para falar deles, né, porque eu vou fazer isso com vocês. Mas assim, pega um ou outro que vocês consideram mais importante para vocês inserirem num determinado projeto de política pública, né? Por exemplo, vocês escolheram aí alguns temas, né, para desenvolver o projetinho. Então, quais desses artigos vocês acham que vai sustentar o projetinho de vocês? É isso que é importante, a gente fazer a inferência desses artigos em qualquer construção de política pública. Tá bom, Thalita? Entendi, professor. Entendi. Mais Tá bom, alguém? obrigada. Nada. Mais alguém quer falar alguma Esses coisa? slides vão estar disponíveis depois, né? Vai sim. Se vocês quiserem mandar, se quiser mandar um e-mailzinho para mim, valderley.leite@anhanguera.com, manda que eu já pego esses slides, já mando para vocês. Ok, então. Aí vocês distribuem para o grupo, Tá bom. tá bom? Obrigada, professor. Nada, Thalita. Então, podemos encerrar a aula. Pode. Então, tá bom, pessoal. Então, tá. Um bom descanso para vocês. Obrigado pela participação na aula, tá? É muito importante a participação de todos vocês. Obrigada, professor. Bom descanso. Obrigada, professor. Um bom dia. Bom dia, gente. Se cuidem, tá? O senhor também. Obrigado.